Olá, olá! Como vocês estão? Tudo bem? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre inteligência emocional, mas afinal de contas, que raios é isso de inteligência emocional? Bem, inteligência emocional, o tema começou a surgir em aproximadamente 1990 com um cientista chamado Daniel Goleman. E ele define inteligência emocional como a capacidade que você tem de conectar com outras pessoas emocionalmente e tirar o melhor disso daí. Mas inteligência emocional não é simplesmente isso, você conectar com outra pessoa, ter empatia por outra pessoa. Inteligência emocional, na verdade, tem muitos outros pontos que devem ser levados em consideração. Entre eles, o seu estado emocional, como você se sente e a capacidade que você tem, por exemplo, de sentir tristeza, estar triste e conseguir mover essa tristeza para um estado de alegria, para um estado de felicidade, na verdade. E isso tudo tem a ver com inteligência emocional. E aí você me diz, André, eu não preciso de ter inteligência emocional, isso é balela. Bom, 80% de tudo que você toma de decisão é baseado em suas emoções. Se você acha que não precisa de inteligência emocional, bem, eu digo que você está muito enganado. Quer um exemplo? Se você dirige carro, a primeira vez que você começa a dirigir, né, se você está aprendendo a dirigir, você sabe muito bem que você precisa primeiro apertar a embreagem, soltar o acelerador e mudar de marcha. Você precisa lembrar também, olhar toda hora para baixo e ver em que marcha que você está para você conduzir para a marcha seguinte. Isso para carros manuais, óbvio, né? E a partir do momento que você consegue fazer isso sozinho, você não pensa mais, bom, por que isso acontece? E exatamente isso é inteligência emocional, você conseguir automatizar as coisas de uma forma positiva. O cérebro ele tem a tendência de automatizar tudo. E por quê? Porque ele é um músculo que consome muita energia. E quanto mais energia ele conseguir economizar, melhor é para a vida. Então, tudo que você faz repetidamente, ele vai fazer com que isso se torne automático para que você pare de gastar energia. Um exemplo, muitas vezes você sai do serviço e vai direto para casa. E de repente você chega em casa, aperta o controle remoto e olha para o lado. Mas como é que eu cheguei em casa? Que caminho eu fiz? Por que isso? Exatamente, o cérebro ele automatizou, ele já sabe exatamente o tempo, o caminho que você deve seguir e ele não se preocupa como você vai fazer, ele simplesmente age. Porque toda vez que você usa a cognição, usa a inteligência, digamos assim, você pensa para fazer as coisas, você está consumindo mais energia. Para um músculo que consome 30% de energia do corpo, qualquer migalha de energia que ele consegue economizar, para ele é muito importante. Então, assim, qual é a importância da inteligência emocional? A inteligência emocional diz se você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida ou se você vai ser simplesmente mais um. Como isso? Porque você tem todos os mecanismos já gravados no seu cérebro sobre como você deve seguir. E aí você tem algumas travas, alguns empecilhos que fazem você, por exemplo, não prosperar. Quando você recebe um dinheiro, por exemplo, e de repente você gasta esse dinheiro muito facilmente, por que muitas pessoas perdem dinheiro com muita facilidade? Exatamente pelo uso da inteligência emocional. Porque existe alguma coisa gravada no cérebro dela que diz que dinheiro não é legal, que ela precisa queimar dinheiro, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não nasce em árvore. Tudo isso são mentiras que você ouve durante muito tempo e essas mentiras são gravadas na sua mente. E essas mentiras fazem com que você haja sempre da mesma forma. E o seu cérebro sempre acredita na mentira que você conta para ela, para você mesmo, né? Então, se você diz eu não sou inteligente e começa a repetir isso, você pode ter certeza que você não vai ser inteligente nunca. Um exemplo disso, Thomas Edison, né, acho que todo mundo deve saber quem é, mas para quem não sabe, é o inventor da lâmpada incandescente, né? Aquela lâmpada com filamentozinho interno que todo mundo usava até recentemente no Brasil, né? E ele, apesar de todo o conhecimento que ele teve, tudo que ele descobriu, ele foi tido como retardado mental. Ele, quando foi para a escola, a professora mandou ele de volta para casa com um bilhete escrito, né, para a mãe. Seu filho, isso na fase de alfabetização, seu filho jamais vai conseguir alcançar a turma e ele não tem capacidade intelectual para conseguir acompanhar a turma. Então, ensine seu filho em casa. E ele, quando chega em casa, ele mostra o bilhete para a mãe e pergunta, né, mãe, o que está escrito?
E ele diz que a mãe diz para ele, né? Fala, filho, aqui está dizendo que você é um menino muito inteligente, acima da média, e que você iria humilhar seus amigos. Então a professora pede para eu te ensinar em casa e você não vai mais para a escola a partir de hoje. E ela ensina e educa o menino para que ele aprenda. E ele, quando ele cresce, ele se torna um cientista muito bom, né? A ponto de inventar uma coisa que acho que ninguém pensa, ninguém nem sabe como é que funciona, mas ele teve a perspicácia, teve a capacidade de fazer. E quando adulto, ele procurando, mexendo nas coisas da mãe, ele encontra esse bilhete. Na verdade, o que estava escrito no bilhete era exatamente o contrário. Dizia, né, que seu filho tem problemas de aprendizado, então eduque ele em casa, ele jamais vai conseguir acompanhar a turma. E olha aqui, né, ele acreditou, de certa forma, numa coisa que era totalmente contrária à que a professora dizia. E se ele acreditasse no bilhete, se a mãe lesse o bilhete, né, que realmente foi passado, e ele acreditasse naquela mentira que a professora disse para ele, provavelmente ele seria realmente aquilo que o bilhete estava escrito. Mas ele usou da sua inteligência emocional, digamos assim, para criar um novo mundo. Inteligência QI nunca vai dizer se você vai ser uma pessoa próspera ou abundante. O QI simplesmente pode dizer que você tem mais facilidade entre algumas coisas e outras. Agora, se você vai ser bem sucedido ou não, isso tem muito mais a ver com o seu coeficiente de inteligência emocional. Bill Gates sempre fala, né, em vários momentos da vida dele, que ele não formou em Harvard, ele começou a estudar, mas não formou, e ele fala que as pessoas muito mais inteligentes que ele e formados em Harvard, junto, né, hoje são funcionários, são diretores, são pessoas que trabalham para ele. Mas e aí? Por que ele se destacou mais que os alunos que eram mais inteligentes, né, tinham muito mais QI do que ele? Exatamente pelo uso da inteligência emocional. Então, inteligência emocional é importante? Claro que é. Ah, porque eu não consigo ter um relacionamento bom? Inteligência emocional. Porque eu sempre estouro, porque eu sempre tomo atitudes que depois venham arrepender no futuro? Falta de inteligência emocional. Porque existe tanta raiva, porque existe tanto ódio, tanta inveja, insatisfação, tanta angústia, né, no meu coração? Porque o medo? Porque eu não ajo, né? Porque eu não faço as coisas por conta do medo? Ou porque o sentimento de rejeição? Por que isso é tão forte em mim? Ansiedade, de onde vem a ansiedade? A ansiedade vem muito pela sua origem lá na formação, enquanto você era criança. A percepção, né, ou a falta de percepção da atenção dos pais. Isso gera uma pessoa com ansiedade, vergonha, né, timidez, ciúme. Tudo isso tem ligação com a sua falta de inteligência emocional. Então, inteligência emocional não é simplesmente, é uma balela, é algo que está em evidência para vender alguma coisa. Não, inteligência emocional é algo extremamente importante para a sua vida. Você precisa ser inteligente emocionalmente para conseguir prosperar, para conseguir fazer as coisas sair do papel. E tudo isso é muito fácil, de certa forma, quando você começa a entender e a ver, enxergar realmente aonde aconteceram os traumas, onde aconteceram os entraves na sua vida e que te boicotam. E esses boicotes vão acontecer e vão te pressionar a vida inteira. Se você não consegue limpar isso daí, não consegue tirar isso da sua vida, você vai ser uma pessoa mediana o resto da sua vida. O que destaca uma pessoa, como eu disse, né, Bill Gates, quanto tantos outros, porque eles são melhores do que as pessoas com QI a mais? Todos eles têm o mesmo padrão, todos eles têm a mesma percepção, todos eles trabalham a sua inteligência emocional para que consigam fazer algo muito maior e melhor. Então, inteligência emocional é importante? Sim, é muito importante. E por que eu estou falando sobre isso? Exatamente me questionaram, né? André, o que você faz? Eu sou um especialista em inteligência emocional. Tá, mas o que você faz? O que eu faço é ajudar você a destravar exatamente isso que te impede de crescer e se desenvolver. E essa é exatamente a minha especialização, é isso que eu estudo todos os dias. E se você quiser entender um pouco mais, me procura, manda uma mensagem direct para mim, me chama, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar e a gente vai conseguir trabalhar com você. E se você acha esse conteúdo interessante, se acha esse conteúdo importante, encaminha para alguém, manda para alguém que você acha que precisa ouvir isso. E além do mais, me siga nas redes sociais, me siga no canal para que você receba todos os dias informações importantes. E dá um like, né? Curte aí esse vídeo
que vai conseguir alcançar muitas outras pessoas que também precisam isso daí. Tá legal? Um abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.